Salve, salve, gente boa! Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal. E nesse vídeo a gente vai falar a respeito do seguinte, a mudança mais difícil na natureza. Então vamos pensar comigo? Sai daí não, vamos junto. Só que antes, aproveita e já se inscreve no canal. Está assistindo o vídeo, ainda não está inscrito no canal, é a primeira vez que você está por aqui, então clica logo aí para se inscrever. A gente está sempre com um vídeo novo aí, explicando a palavra de Deus. O objetivo desse canal é deixar enciclopédias em vídeo, explicando a Bíblia versículo a versículo. Sempre foi tão caro esse tipo de material e agora você tem à disposição totalmente gratuito aí na Bíblia. Já são mais de 10 livros que a gente já tem completinho, versículo a versículo, é só consultar a nossa playlist aí no nosso canal. E espero que você aproveite bastante. Está aproveitando? Está gostando? Então nos ajuda aí a alavancar o canal, curtindo, comentando e compartilhando. O próprio YouTube já vai levando o vídeo mais adiante. Conforme você vai compartilhando, deixando ali um comentário, um coraçãozinho, glória a Deus, aleluia. Isso ajuda muito na alavancagem do canal. Outra maneira que você também está ajudando o nosso canal é adquirindo um desses livros, estão aparecendo a capinha deles aqui, clicando no primeiro link aqui da descrição, ou então no link que está na bio, tanto do YouTube quanto do Instagram, quanto do Facebook. Você vai ter o link ali para estar adquirindo esses livros. São livros que eu considero assim fundamentais, esclarecem muita coisa, ajuda muito a pensar e a gente precisa ter mais esse hábito de leitura. Então, indico você a adquirir esses livros e mudar, então, muita coisa dos seus hábitos, da sua mentalidade. Tá certo? Vamos lá, o texto desse vídeo é a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 14. Então, vamos à leitura bíblica. Romanos, capítulo 2, versículo 14, diz assim: Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Cara, esse texto ele é fantástico dentro daquele contexto que a gente vem falando. Se você não assistiu ainda, assista os vídeos anteriores. São vídeos importantíssimos que vão nos conduzir até aqui e até o versículo 16 a gente vai dar um pouco a tônica daquilo que Paulo está falando. Então é muito importante você entender, porque esses versículos estão muito ligados. Existem livros da Bíblia que têm umas sequências de versículos, às vezes por fatos e narrativas históricas, né? Que eles não têm tanta conexão entre si. Tá? Existem livros da Bíblia assim que você lê um trecho e ele é um compêndio de vários trechos, várias histórias. Então tem livros da Bíblia sim. Mas a carta de Paulo aos Romanos, aos Efésios, por exemplo, ele é um compilado. A gente já falou sobre isso aqui. A ideia que se tem muito de Paulo escrevendo numa mesa de escritório é completamente errônea. O texto diz aqui, lá no capítulo 16 de Romanos, que quem escreveu mesmo foi Tércio. Então, Paulo foi ditando enquanto fazia, enquanto viajava, enquanto saía, entre uma pregação e outra. Então, foram recortes que Paulo ia dizendo e Tércio ia escrevendo, que ele preciso falar disso para o povo de Roma. E lembrei agora que eu preciso comentar isso lá para o povo de Roma. Então, Paulo ia falando essas coisas e Tércio, então, ia escrevendo e colocando ali na carta. Então, essas coisas têm muita ligação e a gente precisa ter muito cuidado na hora de estudar um versículo, porque texto fora do contexto vira pretexto para heresia. Então, muito cuidado por ficar analisando versículos isoladamente. Agora, esse versículo 14, dentro daquilo que a gente vem falando, desse conflito que havia entre gentios e judeus. Os judeus têm a lei, gentios nunca tiveram a lei. Os judeus achavam que iria para o céu independente do que fizessem, porque eram descendentes de Abraão pelo sangue, descendentes de Moisés, tinham a lei, Deus os incumbiu da lei, então eles não precisavam fazer mais nada porque a salvação estava garantida. Por outro lado, os gentios diziam, nós não temos lei, nunca recebemos lei, então não podemos ser cobrados por essa lei. Nossa salvação também está garantida. Esse conflito e essas divergências de interpretações fez com que Paulo expusesse esses assuntos, expusesse primeiro o conceito de pecado, talvez fossem já muito comum ali em Romanos, mas que são muito comuns mais ainda hoje em dia, no nosso mundo de hoje, que é aquele capítulo 1 de Romanos, que nós já falamos, está deixado aí os vídeos no nosso canal, só você voltar lá se você não assistiu ainda e assista. E quando Paulo fala aqui, quando, ou seja, ele está indicando uma possibilidade. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, Paulo está dizendo o seguinte, cara, é possível, em primeiro lugar, alguém que nunca tenha recebido a lei, mas que haja corretamente, que tenha caráter, que haja de forma ética e moral, porque ética e moral, tá? Porque tem dentro de si aquele sentimento, a percepção, a inteligência, a sabedoria. Então isso conduz o povo a uma vida em sociedade, principalmente quando se vive em sociedade, de ter esses conceitos éticos e morais. Agora, algumas pessoas veem esse versículo 14 e acham que é uma contradição com o texto de Efésios 2, versículo 3. Por isso a gente vai ler Efésios 2, 3
E a gente vai ver que isso aqui, na realidade, é uma concordância e um complemento. Paulo aqui em Romanos está não só concordando com o que ele mesmo escreveu aos Efésios, como também ele está dando uma explicação. Aliás, os dois versículos eles precisam caminhar junto e precisam ter essa interação. Vamos ler então? Efésios capítulo 2, versículo 3. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 3, fala assim: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. A gente tem aí já uma playlist da Carta aos Efésios e a explicação versículo a versículo de toda a Carta aos Efésios. Mas o que é interessante é que aqui está falando que, por natureza, sem Cristo, nós somos filhos da ira. Por natureza, nós temos a inclinação, o impulso para fazer o mal. É exatamente. Paulo aqui está concordando. Olha, e pelo contrário, ele não só está afirmando, como a ênfase que ele dá, e aqui o versículo 14 é um versículo de surpresa. Entenda esse versículo 14 falando assim: olha só que surpresa, olha só que coisa fantástica. A nossa natureza inclina para o mal, a nossa natureza faz coisas erradas. Só que existem pessoas que não conheceram a lei, não conhecem a Cristo, mas eles agem contrário à sua própria natureza. Então, quando a gente junta os dois versículos, nós conseguimos então entender o centro da mensagem de Paulo de Romanos 2,14. Quando não agimos como animais irracionais, por instinto e guiados pelas necessidades por necessidades fisiológicas, entenda que a palavra que traduzida por natureza é a palavra physis. Então, quando nós não agimos pelo instinto, simplesmente pelo suprimento de uma necessidade fisiológica, nós conseguimos parar para pensar e raciocinar qual o impacto disso, o que seria bom nisso. Quando nós paramos para realmente ser um animal racional, nós acabamos agindo em conformidade com a lei. Agora, a tendência da maioria é se deixar levar pelas necessidades da carne, que a Bíblia vai dizer de concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, vai se deixando levar por esses atrativos, pela propaganda em torno do pecado, e o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai agir conforme a natureza dela manda. A natureza dela é pecaminosa. Por quê? A gente já falou isso em vários outros vídeos anteriores. Deus fez Adão e Eva e eles não tinham pecado. Só que antes que eles pudessem replicar essa matriz, o que Deus queria que eles replicassem essa matriz, que eles criassem, gerassem filhos e viessem então a multiplicar-se de uma origem saudável, de uma origem com intimidade, de uma origem com santidade. Mas o que aconteceu? Antes que houvesse filho, Adão e Eva pecaram. Então a replicação, a cópia, a multiplicação de uma matriz originária não foi aquela matriz que Deus criou, mas foi a matriz em função do pecado, a matriz gerada do pecado. Então a nossa natureza, como diz Davi no Salmo 51, a nossa natureza ela não é herdada do Adão e Eva que vivia lá no Éden, mas ela é herdada do Adão e Eva pós-pecado, do Adão e Eva expulso. Então aquela matriz ela foi deformada, foi incluída ali nessa matriz, de onde vieram as cópias, com muitas aspas aqui, óbvio, por favor, querido, entenda bem aqui com maturidade. Então, daquela matriz foram surgindo as cópias que se espalharam pelo mundo e hoje é o que a gente tem como humanidade, a humanidade que habita no mundo hoje e em toda a história, a partir de uma matriz deformada, a partir de uma matriz defeituosa, a partir de uma matriz pecaminosa. Então, a nossa natureza, nós nascemos com essa necessidade de pecar, nós nascemos com essa necessidade de desobedecer. Mas mesmo sem conhecer Jesus, existem pessoas, e é possível encontrar pessoas, é isso que Paulo está falando em Romanos 2,14, porque para ele mencionar isso aqui, há exemplos, há pessoas que ele só não deixou o nome aqui, mas que os próprios leitores sabiam que aquela pessoa não conhece a lei, mas ela age certinho, ela não rouba, ela não mata, ela não invade propriedade dos outros, ela fala a verdade, ela não mente, ela não adultera, ela tem uma fé, tem uma necessidade de buscar a Deus, guia a sua família, sabe orientar seus filhos. Quantas pessoas você não conhece? Eu já ouvi muito isso, dizer assim, cara, família do cara, família gente boa, que família maravilhosa. Só falta Jesus. Na realidade, se falta Jesus, falta tudo. Porém, isso é um exemplo que a gente pode ter de que é possível viver uma vida com correção, falando a verdade, amando sua família, criando bem seus filhos, ensinando o que é correto e o que é errado, mesmo sem conhecer diretamente e entender que aqueles padrões morais que ele está seguindo nada mais são do que versículos bíblicos, textos bíblicos. E ele, instintivamente, ele começa a agir contra a sua própria natureza e ele vence essa barreira do impulso da natureza para viver
uma vida de uma maneira correta, seguindo a palavra. Então, esse versículo 14 é o versículo de Paulo de surpresa. Olha, existem pessoas que agem em conformidade com a lei. A segunda coisa que a gente vai observar, quando fala os sem lei agindo de acordo com a lei. Isso vai nos mostrar, querido, que naquela controvérsia entre judeus e gentios que a gente falou no início do vídeo, e a gente falou também em vídeos anteriores, os gentios estavam sendo, por natureza, mais obedientes. Paulo aqui está usando um exemplo que era conhecido de todos. Talvez não fosse tão comum, mas com certeza era conhecido. E por fim, quando a gente vê essa palavra procedem, é uma das coisas mais difíceis dos cristãos entenderem. É exatamente essa sequência. Primeiro, a gente já falou em outros versículos aqui do capítulo 2 da carta aos Romanos, da questão da prática. E a gente já falou lá do texto de Apocalipse, capítulo 20. A gente tem uma playlist aí do livro de Apocalipse, então assista aos vídeos correspondentes ao capítulo 20 e 21 de Apocalipse, que são muito esclarecedores nesse sentido. Tiago, a carta de Tiago, vai complementar muito esse ensino. A gente também já leu aqui, que vai falar que a gente não pode ser ouvinte, né, negligente, mas um operoso praticante, porque isso vai ser observado. Jesus falou, olha, pelos frutos se conhece a árvore, que é diferente do fruto do Espírito. Os frutos são as nossas ações, as nossas atitudes, o que a gente faz com o próximo, como a gente lida com as situações de injustiça, de moralidade, de situações éticas, como que a gente lida. A gente vai ser cobrado por isso, porque ou você age de conformidade com a tua natureza, que é pecaminosa, ou você passa a ser realmente um animal racional e vai contra a tua natureza e impõe limites àqueles teus impulsos naturais. Você impõe limites, seja com relação a dinheiro, seja com relação a sexo, seja com relação à mentira, seja com relação, né, à ganância, qualquer outra área que você possa pensar, você tem como impor limites e você assumir o controle, fazer a gestão, não só das tuas emoções, como também desses seus sentimentos que tem aí. Essa palavra procedem, ela vai dar esse sentido prático. E aí a sequência que eu quero terminar esse vídeo, que é muito importante para a gente entender, e você precisa compreender essa sequência, é que tudo começa, querido, com a fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Está no texto de Hebreus, e a gente tem um vídeo aí já explicando sobre isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a tua fé ela é demonstrada na prática. São as tuas atitudes que vão demonstrar realmente se você é uma pessoa que você tem fé. Porque Romanos 1,17 vai dizer: o justo viverá pela fé. Ou seja, as suas atitudes serão baseadas na fé. O que ele fizer vai ser baseado na fé. Todas as decisões que ele tomar, Deus vai ser consultado. Todas as vezes que ele precisar de algo, Deus vai ser consultado. Ele vai pedir a Deus. Toda vez que ele estiver numa situação difícil, ele vai pedir orientação a Deus. Ou seja, isso é viver pela fé. É ter sempre a certeza de que Deus está contigo, de que você tem um chamado e de que você quer fazer algo que vai agradar a Deus e que vai agir em conformidade com o teu propósito, com a tua missão de vida que Deus quer para você e não o que você quer. Então você vai sempre perguntar: Deus, é isso mesmo que você quer? Isso é viver pela fé. Ou seja, as tuas decisões, as tuas ações, as tuas escolhas, elas são baseadas, alicerçadas na fé que você tem em Deus, e você conversa com Deus para você entender. Só conversa com Deus quem crê que Ele existe. Só crê que Ele existe quem tem fé. Agora, a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Embora essa regra não seja algo também muito comum, é o que Paulo está falando. O correto é a pessoa conhecer a lei e fazer as práticas e praticar as coisas boas conforme a lei. Mas existem aqueles que, mesmo não conhecendo a lei, praticam em si coisas boas e agem em conformidade com a lei, mesmo não fazendo parte do povo que recebeu a lei. Ou seja, a fé ela pode vir tanto por ouvir a pregação, como nós temos no nosso DNA esse impulso, a necessidade por Deus. Então a fé ela é o primeiro ponto de partida para você procurar Deus, porque você não vai procurar uma pessoa, né? Vamos imaginar Deus assim, né? Para a gente entender essa sequência, você não vai procurar uma pessoa se você não acha que ela existe ou se você não acha que aquela pessoa vai resolver o teu problema, que aquela pessoa vai te escutar, né? Você não vai procurar. Então, o primeiro impulso para procurar é a fé. Então, o primeiro passo é a fé. Depois da fé, quando você procura e você se confronta, é como o texto diz lá em Isaías, capítulo 6, né? Dá uma leitura lá em Isaías, capítulo 6. É impossível você olhar para Deus, é impossível você estar de frente com Deus, de frente com Cristo, e ver o Cristo crucificado ali, entender que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, mas entender que Ele carregou os teus pecados. É impossível você olhar para aquilo e aquilo não te chocar e aquilo não gerar em você uma necessidade de arrependimento. O primeiro passo é a fé. O segundo passo, é impossível. Quem viu Deus vai pensar nos seus pecados, vai rever os seus conceitos, vai rever as suas ações em primeiro lugar e vai fazer aquilo que a gente falou em vídeo passado, de substituir as más ações pelas boas ações
então ele vai se arrepender. O primeiro passo, a fé. O segundo passo, o arrependimento. E o terceiro passo, uma vez que eu procurei a Deus, que eu fui ali, que eu aceitei um convite para ir numa célula, numa igreja, porque eu precisava sentir algo, me arrependi, então agora eu preciso substituir. Antes eu fazia a gestão da minha vida, antes eu tomava as decisões por conta própria, antes eu fazia as minhas escolhas, antes eu dominava as minhas escolhas, mas agora eu coloco Cristo como Senhor da minha vida. E aí eu recebo Cristo como Senhor e Salvador. Eu entendo que Ele é o Salvador dos pecados que eu estou me arrependendo, mas eu entendo que Ele precisa ser colocado numa posição de Senhor. Isso é viver pela fé. Quando Cristo é realmente o teu Senhor e tudo que você faz gira em torno de Cristo, você pergunta a Cristo antes, você ora a Cristo antes, no momento que a coisa deu ruim, você corre em primeiro lugar antes de tomar qualquer decisão. Corre para Deus, por favor, me socorre, me ajuda, me orienta, me salva nessa aí. Isso é viver pela fé. Então, fé, arrependimento e Cristo como Senhor. Quando você toma essa atitude, você é salvo. Então, o livro, a carta de Paulo aos Romanos, ela vai falar que nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Por quê? A gente só pode ter certeza da salvação do outro, da tua mesmo, você até pode ter algum tipo de certeza, mas a gente só vai ter certeza no final. É no final da vida que você vai ter certeza da salvação, e não lá naquele momento que você levantou a mão, talvez movido até por uma emoção, pela música que estava tocando, mas não propriamente porque houve essa sequência, fé, arrependimento e Cristo como Senhor. Então, a salvação ela é uma consequência de uma pessoa que, sinceramente, tomou esses três primeiros passos, fé, arrependimento e Cristo como Senhor. A salvação vem como consequência. Só que toda pessoa que é salvo, e aquela pessoa que é selada, o que é o arrependimento? É você dizer não para a tua natureza, é você dizer não para os teus desejos, é você dizer não para a tua vontade, é você dizer não para aquilo que você quer e você entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus e não a sua. Então você passa a querer que Deus dirija, assuma o controle da sua vida. Então, quem é salvo não tem mais o controle da sua vida. Paulo ele vai falar, a gente vai ler o texto aqui, aqueles que estão em Cristo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Se é nova criatura, não pode viver como a velha. Se é nova criatura, tem que saber, tem que ter um corte. O que a velha criatura fazia? O que o velho homem fazia? O que aquele velho homem, como aquele velho homem vivia que não pode viver mais? Então, o salvo precisa ter uma mudança de natureza. Antes eu agia em conformidade, que lembra que eu falei de Adão? Ele replicou uma matriz defeituosa. O que você faz quando você aceita Cristo como Salvador? Você volta à perfeição, porque a principal exigência de Deus, né, aquilo que é fundamental para entrar no céu, é ser perfeito. Só que nós nascemos de uma natureza imperfeita, pecaminosa, né, defeituosa, corruptível, que foi essa matriz que foi multiplicada de Adão ali, com Caim, Abel, Sete, que vieram de uma matriz defeituosa. Quando você aceita Cristo, a Bíblia diz que Cristo é o segundo Adão. Mas qual Adão? Aquele Adão antes do capítulo 3 de Gênesis ou o Adão depois do capítulo 3 de Gênesis? É óbvio que é o Adão antes do pecado. Então, quando você aceita Cristo, Cristo é o segundo Adão. E em Cristo, só em Cristo, com Cristo, você entra nesse parâmetro de perfeição para entrar no céu. Então, você troca a natureza daquele Adão que pecou, daquele Adão caído, aquela réplica que você é do Adão caído, você faz uma mudança de natureza para o primeiro Adão, que é Jesus Cristo agora, né, que é o segundo Adão, mas que é a semelhança daquele primeiro Adão, que veio sem pecado. E a Bíblia fala, Jesus ele veio sem pecado. Então, seguindo a sequência, fé, arrependimento de pecados, a entronização de Cristo como Senhor da sua vida, a tua salvação, uma mudança de natureza digno de quem é salvo. A Bíblia fala que você precisa dar frutos dignos de arrependimento. Então, se houve essa mudança de natureza, o próximo passo, então você tem fé, arrependimento, entronização de Cristo como Senhor da tua vida, a tua salvação, uma mudança de natureza e um sexto passo, que é a vida em santidade. Uma vez que você realmente é salvo, que o Espírito Santo habitou na tua vida, que você deixou o Espírito Santo entrar na tua vida, você já não consegue mais fazer as coisas que você fazia antes. Você já não consegue mais cometer pecado, seja no âmbito sexual, seja em questões de dinheiro, seja em questões de palavra, fidelidade ou lealdade. Você não consegue mais viver na vida do pecado, porque agora você tem uma nova natureza. Então vamos encerrar com 2 textos bíblicos, poderia até deixar mais. Se você ler esses textos, você vai ver que eles têm umas referências ali, eu recomendo a leitura. Mas vamos deixar 2 textos bíblicos aqui para a gente fechar esse vídeo, para você compreender isso que a gente está falando melhor. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, fala assim:
E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Isso aqui tem que ter o lema. Então marca esse texto na Bíblia, se possível escreve no post-it, cola no espelho do teu banheiro, na porta do teu guarda-roupa, na cabeceira da tua cama, na tua geladeira, no teu micro-ondas, no armário da tua cozinha. Escreve vários post-its desse versículo e cola ali para você entender isso. Se eu sou salvo, se eu estou em Cristo, tem que ter existido um eu antes e um eu depois de Cristo, porque eu preciso entender qual é esse divisor de águas, quem eu vou ser a partir de agora e quem eu fui antes, que não pode voltar de jeito nenhum e eu não posso mais fazer as mesmas coisas. Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 6 a 8. João 3, do 6 ao 8, diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Ou seja, você vai passar a viver pela fé. Então a tua vida vai ser guiada pela fé. Você não sabe direito para onde você vai, o que fazer, mas consulta Deus, tenha intimidade com Deus. O tema esse ano da igreja a qual eu faço parte, que é a Igreja Batista Atitude, é a intimidade com o céu. Gere essa intimidade dia a dia, conversando com Deus, entendendo Deus, lendo a palavra, conhecendo as coisas, gerando essa intimidade, Deus vai te conduzindo. E se você crê que a vontade de Deus é realmente boa, perfeita e agradável, você vai seguir sem medo. Você não sabe para onde está indo, você não sabe como vai ser o teu dia de amanhã, mas você não tem medo do dia de amanhã, você não tem uma ansiedade. Isso já não te provoca mais pavor ou pânico. Por quê? Porque você confia em Deus. Você sabe que Deus nunca vai dar a você algo que não seja bom, que não seja perfeito e que não seja agradável. Então confia nele. Se você está assistindo esse vídeo, mas você ainda não tomou uma decisão, lembra dos passos? Se você não está seguindo ainda essa sequência desses passos, que são os passos fundamentais para um verdadeiro cristão que vai herdar o céu, ele precisa desses passos: fé, arrependimento, Cristo, salvação, mudança de natureza e santidade. Anota aí essa sequência e vê em quais desses passos você precisa corrigir, que talvez Deus esteja te colocando de frente para esse vídeo, para você consertar os teus caminhos e endireitar aí as tuas veredas. Tá bom, gente boa? Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.